reservatório de fluido hidráulico. Aqui a gente tem uma representação gráfica de um reservatório e diversos componentes periféricos que fazem parte do sistema de bombeamento. Obviamente, a principal função desse reservatório é armazenar o fluido que será utilizado pelo sistema hidráulico, mas ele desempenha algumas outras funções. Uma das coisas mais importantes nesse reservatório é o seu dimensionamento adequado. A gente pode imaginar que quando o sistema hidráulico estiver em pleno funcionamento, a bomba vai mandar boa quantidade desse óleo que está no reservatório para o sistema. E aí esse óleo vai estar preenchendo o espaço interno em válvulas direcionais, atuadores hidráulicos. E nesse momento, o nível de óleo aqui no reservatório vai tender a diminuir. Esse nível de óleo pode ser acompanhado por um visor. A gente também consegue visualizar a temperatura nesse visor. Só que, se por acaso esse reservatório for mal projetado, esse nível de óleo pode atingir níveis muito baixos, níveis abaixo da tubulação de sucção, abaixo da entrada de óleo no sistema. Se isso acontecer, a bomba vai sugar, além do óleo, alguma parcela, alguma quantidade de ar. Esse ar que entrar na bomba ou no sistema junto com o óleo pode causar diversos problemas, que vão desde a aeração, que é a presença do ar junto do óleo, a formação de espumas, até outros problemas mais sérios, como falta de lubrificação, e isso vai causar prejuízos para o sistema. Em contrapartida, quando a bomba estiver desligada e o circuito hidráulico não estiver pressurizado, o óleo vai retornar todo para o reservatório. Mais uma vez, se ele não estiver dimensionado adequadamente, pode ser que ele transborde pelo excesso de óleo. Então, o dimensionamento adequado reserva sempre uma porcentagem de aproximadamente 20% de ar dentro do sistema. Ou seja, esse reservatório ele nunca fica totalmente preenchido de óleo. Esse ar tem comunicação com o meio externo através de um suspiro ou de um respiro e um filtro. Esse filtro não deixa a impureza penetrar no reservatório junto com o ar. O reservatório não pode ser totalmente vedado, porque nesse caso a gente teria uma contrapressão do óleo que a bomba precisaria vencer. Então, em determinado momento, ela poderia não ter força suficiente para bombear óleo de volta para o sistema. Seria como se a gente tivesse uma seringa vedada e a gente estivesse tentando puxar o êmbolo. A gente não consegue. Então, sempre deve haver uma comunicação do reservatório com o meio externo. As paredes desse reservatório devem ser fabricadas de metal que tenha boa taxa de transferência de calor. Isso para que, no momento em que o óleo retorne para o reservatório, ele consiga dissipar o calor gerado pelo atrito dos componentes hidráulicos com o meio ambiente, com o meio externo. Dessa forma, o óleo vai se manter sempre numa temperatura ideal, uma temperatura boa de trabalho. A gente sabe que a variação de temperatura afeta gravemente o óleo porque interfere na sua viscosidade. Se a viscosidade do óleo cair demais, ele pode fazer com que o circuito apresente vazamentos e outros problemas. A gente percebe nessa representação que temos basicamente duas tubulações: a linha de pressão ou tubulação de pressão e a linha de retorno. Obviamente, na tubulação de pressão é aquela que é utilizada pela bomba para mandar óleo para o sistema, é onde a gente tem as maiores forças, as maiores pressões. Quanto mais próximo da bomba a gente estiver, maior vai ser a pressão na linha. E a linha de retorno é aquela que traz o óleo de volta para o reservatório. A gente sabe que o óleo não pode ser jogado direto na atmosfera, assim como acontece com o ar comprimido. O óleo ele iria poluir a natureza, poluir o solo, poluir os rios. Então ele precisa sempre estar fazendo esse percurso fechado. Sai do reservatório pela linha de pressão e retorna pela linha de retorno. A gente percebe que existe uma tubulação antes da bomba. Essa tubulação antes da bomba ela deve ser a menor possível, deve conter o menor número de curvas possíveis
e até mesmo esse filtro ele deve ser um filtro que não ofereça grande resistência à passagem do óleo. Porque se por acaso essa tubulação de sucção ela tiver uma obstrução, a gente pode ter um problema na bomba que a gente chama de cavitação. A cavitação é a destruição de algumas regiões da bomba, geralmente próximo ao eixo da bomba. Ele é causado por um aumento de pressão muito grande da tubulação de sucção para a tubulação de pressão. Então essa cavitação ela acontece sempre aqui na bomba. Aproveitando, a gente já falou aqui que existe na tubulação de sucção então um filtro. Essa é a representação gráfica do filtro. É sempre um losango e esse losango ele é cortado por uma linha tracejada. Essa linha tracejada representa o elemento filtrante, representa uma telinha nesse caso aqui. Esse filtro de sucção nada mais é do que uma telinha. A gente consegue perceber que ele retém partículas de 90 a 120 microns, são partículas grandes. Então, à medida que esse óleo vai entrando dentro do reservatório, a sujeira, essas partículas maiores de contaminantes, às vezes provenientes até do desgaste dos componentes do sistema, elas ficam retidas aqui no filtro e o óleo passa livremente e vai em direção à bomba. Após passar pela bomba, a gente percebe que existe um outro filtro, agora é um filtro de pressão, e a gente consegue perceber que ele consegue reter partículas bem menores, que vão de 3 a 5 microns. Acontece que por esse filtro estar logo após a bomba, ele pode ter o seu elemento filtrante, representado por essa linha tracejada, ele pode ter um elemento filtrante bem fininho, com os orifícios bem fininhos. Na verdade, um caminho para o óleo passar bem difícil. Esse filtro, ele consegue reter essas partículas muito pequenas. Em contrapartida, por ele estar posicionado numa região onde a pressão é muito alta, as paredes desse filtro têm que ser muito reforçadas para que ele não venha se romper. E isso faz com que ele fique muito caro, ele tem um custo elevado. Esse óleo então segue em direção ao sistema, realiza o trabalho dele e retorna ao reservatório. No retorno a gente pode ter um outro filtro, que agora é um filtro de retorno. Esse filtro ele também não pode ser um filtro que tenha a sua malha, o seu elemento filtrante muito obstrutivo. O fluido tem que ter relativa facilidade de passar por esse elemento filtrante, porque embora a gente tenha alguma pressão na linha de retorno, essa pressão não é tão grande assim. Em alguns casos, essas impurezas elas chegam a entupir esse filtro, chegam a dificultar e muitas vezes até a bloquear completamente a passagem do óleo através do filtro. Nesse caso, como o óleo não consegue retornar por aqui, ele acaba tomando um caminho paralelo, chegando até esse bypass. Nesse bypass, a pressão do óleo consegue comprimir um pouquinho essa mola e empurrar essa esfera para baixo. Dessa forma, o óleo passa ao redor dela e consegue chegar ao reservatório, vencendo a força daquela mola ali que faz a vedação dessa linha paralela. Em condições normais, quando o filtro está em boas condições, o óleo passa através do filtro e as impurezas ficam retidas. Mas se por acaso o filtro já estiver muito sujo, ele obstrui a passagem do óleo e para a gente não ter problemas de vazamento, de parada no sistema, o óleo passa através desse bypass. Nesse momento, ele não está sendo filtrado. O óleo que retorna ao reservatório contém impurezas. Essas impurezas que chegam até o reservatório podem ser bloqueadas por algumas placas que existem entre a tubulação de retorno e a tubulação de sucção. Essas placas a gente chama de chicanas. Elas são soldadas no reservatório. Embora nesse reservatório representado, a gente tenha essa placa distante aqui do fundo do reservatório, muitas vezes a gente pode ter uma situação como essa. Imagine que essa linha verde é uma placa soldada nesse reservatório e ela está soldada até o fundo. E em alguns casos a gente tem uma outra placa aqui na superfície. A gente tem duas placas. É muito comum essa configuração aqui.
qual a função dessas placas? Na hora que esse óleo volta ao reservatório, ele contém algumas impurezas mais grossas, maiores, e ele contém algumas impurezas pequenas e algumas impurezas maiores ainda. A tendência das impurezas maiores, as maiores de todas, é se depositar no fundo do reservatório. As impurezas menores tendem a boiar na superfície do fluido. E algumas impurezas médias acabam ficando em uma região a meia altura desse fluido. Na hora que a tubulação de sucção está sugando o fluido, está puxando esse fluido em direção à bomba, o que acontece? Todas essas partículas são arrastadas e querem chegar lá no filtro de sucção. Só que essas partículas maiores, quando arrastadas, elas não vão conseguir subir a chicana, elas vão ficar retidas aqui, porque para elas conseguirem chegar ao reservatório, elas teriam que passar por cima dessa chicana. Então elas acabam sendo retidas no fundo do reservatório. Essas partículas menores vão tentar seguir o mesmo caminho, mas a gente colocou uma outra chicana aqui na região superior do reservatório. Então, essas partículas de sujeira não vão conseguir passar por baixo, porque elas são mais leves e elas não vão conseguir passar por baixo dessa chicana para chegar ao reservatório. Algumas partículas vão conseguir percorrer esse caminho e aí chegar próximo da entrada do filtro de sucção. Mas aí a gente tem esse filtro aqui que vai justamente fazer o bloqueio dessas partículas que não foram retidas pelas chicanas. Muito obrigado e até a próxima.